Existem poucas influenciadoras que marcaram tanto a nossa infância e adolescência do que a Francine Elk. Desde que eu era criança, eu sou completamente obcecada pela Fran, e obcecada mesmo. Eu acompanho absolutamente tudo que ela faz e tudo que ela fez desde os 15 anos. Acho que uma das primeiras memórias que eu tenho com relação a querer ser influenciadora foi depois de assistir o vídeo dela se arrumando pra ir pra escola quando eu era criança. E, então, vocês devem imaginar o surto que foi pra mim quando, anos depois, mais especificamente no ano passado, a Fran começou a me seguir. Eu mandei tantas mensagens pra ela numa vibe bem fã que eu acho que ela me achou completamente louca. Mas ontem, quando ela ficou noiva, meu Deus, aí sim eu fiquei extremamente obcecada. Primeiro, por ser a Fran, e eu senti que é tipo assim, uma amiga pessoal casando, mas por causa do tamanho daquela pedra que ela recebeu. Eu tô completamente chocada com esse anel, então não poderia ser diferente, esse tinha que ser o primeiro vídeo do dia de hoje. Vamos falar sobre as tendências de anel de noivado e alguns dos anéis mais marcantes que surgiram aí das últimas noivinhas famosas. Dando uma contextualizada rápida, eu sempre comento com vocês sobre moda geral, muito focada principalmente na questão de roupas. Mas no início desse ano, eu postei lá no meu TikTok vários vídeos falando pra vocês sobre eu tá com interesse agora em pesquisar também sobre joalheria e também sobre relógios, que também entram na parte de joias, mas é um segmento mais específico. Por causa disso, eu comecei a pesquisar bastante sobre joias, ler a respeito do assunto, publiquei alguns vídeos pra vocês sobre isso. E falei também que uma das coisas que eu mais estava amando acompanhar era o mundo de anéis de noivado, que é, tipo, incrível, é uma história tão legal, tem tantas referências, e a maioria delas realmente vem de personagens históricos. Eu tô louca pra esse ano fazer uma aula prática de joalheria, mas por enquanto a gente ainda tá na teoria, vamos conversar um pouco sobre os anéis que mais tem bombado nesse ano. E antes de começar, quero dizer pra vocês que boa parte do que eu vou falar pra vocês aqui foi baseado numa matéria que a Estilo The Look postou recentemente, falando também sobre alguns dos anéis mais famosos que a gente tem no momento. Óbvio que eu não usei só essa matéria como base, mas como ela norteou bastante coisa que eu vou falar pra vocês, tem que dar os créditos e dizer que essa matéria tá bem completa e é bem boa pra vocês lerem também depois. Tem várias matérias e posts saindo sobre isso recentemente, justamente porque a gente tá vivendo uma era de muitas noivas famosas, muitas noivas fashionistas, como por exemplo, a própria Zendaya, que é tipo a minha maior it girl, vocês sabem o quanto eu sou obcecada pela Zendaya. Mas a gente também tem os rumores de que a Dua Lipa tá noiva, ela postou foto com alguns anéis no final do ano passado, ali pela época do Natal. Além, é claro, da Selena Gomez, que foi um dos anéis mais marcantes que a gente teve recentemente. É sempre bom a gente relembrar alguns números importantes para entender por que a gente tá nessa ascensão de pedidos de casamento e também, consequentemente, de anéis de noivado. Acontece que, com a pandemia, a gente teve um crescimento muito significativo dos setores de moda, principalmente de moda de luxo. E isso pode parecer um pouco contraditório, mas quando as pessoas estavam em casa, elas começaram a fazer muitas compras como forma de escapismo. Isso fez com que surgisse não só um novo movimento de compradores de moda de luxo, mas também um novo movimento de pessoas interessadas na moda. Assim como aconteceu na indústria das roupas, houve um comportamento muito parecido também na indústria de anéis de noivado. Acontece que com a pandemia, existiu ali um grande sentimento coletivo de que a gente tem poucos dias, que a vida passa rápido, que tudo é passageiro e que a gente precisa viver tudo agora. Isso impulsionou consideravelmente muitos pedidos de casamento. Acho que vocês devem lembrar um pouco disso. E por isso ter acontecido em um momento tão especialmente sensível da história da humanidade, as pessoas começaram a gastar ainda mais com anéis de noivado para mostrar assim um grandioso amor. Isso não é percepção pessoal minha, o que eu tô falando pra vocês é com base em vários relatórios que eu li dos próprios joalheiros contando que desde 2020, 2021 e 2022 houve uma grande mudança de comportamento de consumo com relação a anéis de noivado e que as pessoas passaram a gastar muito mais. Nessa nova onda de pedidos de casamento e de anéis de noivado, existem duas palavras que estão norteando bastante as escolhas desde então, que é sentimentalismo e individualidade. E é por causa disso que a gente começa a ter outras tendências de joalheria surgindo, porque existe um novo comportamento. Não necessariamente as pessoas querem comprar os clássicos anéis que sempre existiam. Quanto mais diferente, melhor. A Kate Baxter, que é uma caçadora de anéis de noivado, disse que o desejo por significado e sentimentalismo está definitivamente crescendo e se tornando uma tendência entre os seus clientes. E ela completa dizendo que existe um sentimento geral de querer tornar esse anel o mais único possível e o mais especial possível.
Ao mesmo tempo, para complementar essa fala, um CEO chamado Thomas Montier, vou deixar o nome escrito aqui porque provavelmente eu estou pronunciando errado, é cofundador de uma joalheria em Paris e falou que definitivamente ele tem sentido que as pessoas estão dispostas a pagar mais pelos seus anéis de noivado. Agora que a gente já entendeu em que momento de moda a gente está nesse mercado, dá pra gente compreender um pouco melhor os pilares que estão norteando as tendências de 2025. Aqui a gente está vivendo um momento de dois extremos, assim como no contexto geral de moda como um todo. As pessoas estão obcecadas pela ideia de ter anéis de noivado que sejam ou personalizados ou vintages. E dentro da ideia de comprar anéis vintages, consequentemente está acontecendo um movimento muito único nesse momento, que é de pessoas procurando anéis de noivado em second hands. Isso já acontecia menos significativamente nos últimos anos desse mercado de joalheria, mas nesse ano é algo que está muito impulsionado. Anéis com pedras em formatos orgânicos são, eu pessoalmente diria, uma das macro tendências que a gente tem para esse ano. Outra mega tendência que eu já tinha observado antes mesmo de começar a pesquisar sobre esse mundo é sobre como as pessoas estão mais interessadas em anéis de pedras coloridas e não necessariamente em anéis de pedras transparentes, brancas. Dentro disso, o anel colorido que mais tem feito sucesso desde 2023 é o anel de pedra amarela, que aí já não foge tanto do anel clássico, mas já coloca um toque de cor. Falando de pedras coloridas, um dos anéis mais incríveis que eu vi recentemente, e até postei um vídeo pra vocês falando sobre isso, foi esse aqui da Hailey Bieber, que ela tem junto com seu filho, o Jack. Eu amo anéis de duas pedras pra representar cada uma das pessoas, e esse aqui da Hailey se chama Anel da Pedra do Nascimento. Então cada pedra corresponde à data de nascimento da pessoa que tu quer representar. No caso da Hailey, ela tem essa pedra para representar o seu nascimento e essa outra para representar o nascimento do Jack. Por ser um anel de duas pedras, normalmente esse mesmo modelo que a Hailey tem é usado para muitos pedidos de casamento. E eu achei super interessante uma matéria que eu li que citava o Guy Burton, que é um diretor de personalização, onde ele fala que existe uma tendência que os joalheiros estão observando de anéis de noivados com ouro rosa. Como eu falei pra vocês, o meu modelo favorito de anel de noivado é o anel de duas pedras. Esse é o nome dado para designar exatamente esse anel de duas pedras, mas eu não vou nem tentar falar pra vocês essa pronúncia, porque com certeza vai sair errado. E o que eu aprendi nesses 5 anos postando vídeo pra vocês é que as pessoas odeiam quando a gente pronuncia as coisas erradas. Mas enfim, daqui a pouco eu vou estar com a pronúncia correta, porque adivinhem, comecei as minhas aulas de francês nesse fim de semana sozinha, mas vai dar certo. E aí vou aprender francês certinho pra gente poder falar melhor esses termos que surgem de um dos lugares mais importantes pra moda como um todo, que é a França. Como vocês devem imaginar, esse anel de duas pedras tem o objetivo de simbolizar as duas pessoas que estão ali se unindo em matrimônio e também as suas histórias. Pode contar com as pedras de nascimento, assim como o da Hailey, ou com outras datas que sejam significativas. E olha, sabe quem foi um dos primeiros influenciadores para essa tendência bombar no mercado de casamento até hoje? O Napoleão Bonaparte, que em 1796 usou um desses anéis de duas pedras para pedir a Josefine em casamento. Agora, se tu odiou esse anel que eu acabei de mostrar de duas pedras, a configuração de bisel provavelmente vai ser um dos teus modelos favoritos, porque ela age exatamente como o oposto das duas pedras. Esse é um anel mais confortável para usar no dia a dia e também normalmente envolve pedras de metal. Então, consequentemente, essas pedras são melhores protegidas e têm maior durabilidade e são muito escolhidas para pessoas que têm profissões em que elas não vão estar tendo muito cuidado ali com os anéis o tempo todo. Uma coisa muito importante para a indústria de joalheria como um todo são os cortes que são feitos nas pedras preciosas. E todos os anos a gente tem algumas tendências que levam em consideração algum tipo de corte específico que está em evidência naquele ano. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente tá vivendo entre dois extremos, os anéis personalizados e os anéis vintages. Dentro dos anéis vintages, a gente tem ali o grande mercado de segunda mão, mas também tem sido usado muito essas técnicas de corte e lapidação para atingir uma aparência vintage num anel novo. Uma super tendência geral desse mercado de joalheria são as pedras e diamantes cultivadas em laboratório, muito mais voltadas aos pilares de sustentabilidade. Acontece que, se vocês leem pesquisas de moda, devem saber que agora a gente tem a geração Z como uma das principais compradoras de moda de luxo, enfim, que movimenta esse mercado de modo geral.
Esses são os novos adultos desde mais ou menos 2020, e é por causa disso que muitas coisas vêm mudando no mercado como consequência do comportamento e desejo desses consumidores novos. Existe uma preocupação com sustentabilidade que não existia tanto anteriormente. E é por causa disso que diamantes em laboratório são muito mais procurados hoje em dia. Além de eles serem sustentáveis, eles também costumam ser mais acessíveis. Existe um relatório, tem esse nome aqui se vocês quiserem pesquisar, que ele fala especificamente sobre uma nova onda de compradores preocupados com o que eles chamam de surto de sustentabilidade. Ou seja, nesse período de tempo que a gente está atualmente, saber a origem das peças é mais importante do que nunca. Uma outra consequência é que, além de procurar anéis de segunda mão e de procurar anéis feitos de diamantes em laboratórios, outro comportamento que vem desse surto de sustentabilidade, segundo esse relatório, é que existem muitos compradores interessados em reformar anéis de herança. Como os relatórios indicam pra gente, a gente está num momento em que esse mercado tem crescido consideravelmente desde a pandemia. Mas o grande surto por anéis de noivado não é novo de nenhum modo. Como esquecer, por exemplo, o filme da bonequinha de luxo gerou uma multidão de pessoas apaixonadas, obcecadas e sonhando em receber uma caixinha azul da Tiffany com um anel de noivado. As tendências acontecem todos os anos, mas ainda hoje o anel de noivado da Tiffany é conhecido como o anel de noivado mais famoso do mundo e ele nasceu ainda em 1886, faz muito tempo. Eu sempre tô pensando em fazer outro vídeo ao mesmo tempo que eu tô gravando um, mas agora me deu a ideia de gravar um vídeo só sobre a Tiffany, porque é mega interessante. A história da marca começou com uma marca de papelaria, e aí o dono gostava muito de pedras preciosas e acabou fazendo algumas joias. Deu origem a todo esse sucesso que existe até hoje. E como eu comecei esse vídeo falando pra vocês sobre algumas das noivas mais famosas que a gente tem atualmente, nada mais justo do que finalizar falando especificamente sobre o anel de noivado de cada uma delas. Vamos começar falando sobre a Selena Gomez, que teve um dos anéis que mais foi comentado nesses últimos tempos. A Selena tá noiva do Benny Blanco e ele deu pra ela simplesmente o anel dos sonhos da própria Selena. Em 2015, a Selena lançou uma música chamada Good For You, excelente, saudades de quando a Selena fazia a música. Mas enfim, quando ela lançou Good For You, tem esse trecho da música onde ela fala sobre um diamante marquise. O formato angular da pedra da Selena é um dos que melhor descrevem as tendências de anéis de noivado que a gente está tendo atualmente. Esse diamante marquesa que ela ganhou é um dos mais raros e especiais do mundo da joalheria. Esse corte de anel surgiu ainda no século XVIII, a pedido do rei Luís XV, que queria presentear sua amante com um anel que lembrasse o formato dos seus lábios. Segundo o The New York Times, o anel da Selena possui 4 quilates e está avaliado entre 150 a 200 mil dólares. A essa altura da nossa relação aqui, vocês já sabem que Zendaya é uma das minhas pessoas favoritas da indústria da moda, uma das minhas primeiras it girls da vida. Eu sou obcecada pela Zendaya, amo ver tudo que ela faz. E aí, vocês imaginam o meu surto quando ela apareceu no Globo de Ouro usando esse look aqui e com um anel gigantesco na sua mão. Na hora, eu já postei um vídeo pra vocês falando sobre a possibilidade do noivado da Zendaya junto com o Tom. E alguns dias depois a gente recebeu ali algumas confirmações de páginas de fofoca falando que de fato esse aqui era o anel de noivado que o Tom tinha dado pra Zendaya no final do ano. Segundo a People, esse anel de Zendaya tem 5 quilates e é de uma joalheria britânica chamada Jessica McCormack. A descrição desse anel fala que ele tem uma pedra no estilo cushion, orientado na posição leste-oeste, eu nem sabia que existia isso, montado em estilo georgiano, com ouro branco e ouro amarelo 18 quilates. O preço do anel não tá disponível, não tem como a gente saber exatamente quanto foi que o Tom pagou por esse anel, mas dá pra imaginar que o valor dele é absurdo, levando em consideração que a gente tá falando de pedras naturais. Mas as estimativas são que esse anel deve custar entre 740 mil até 3 milhões de reais. E pra finalizar, a gente tem que falar sobre o anel mais caro dessa lista, o anel da Francine Elk. A Fran ficou noiva ontem à tarde. Ela postou essa foto ontem à tarde. Então, consequentemente, a gente não tem ainda grandes informações a respeito desse casamento, nem desse noivado, nem do pedido. Tudo que a gente tem são alguns stories que ela postou falando que tá noiva e a foto do diamante gigantesco que ela postou. A gente não tem fontes oficiais, mas ao que tudo indica, o anel da Fran é esse daqui, que custa apenas
13 milhões de reais. E, inclusive, 13 milhões de reais hoje em promoção, porque o valor dele é 16 milhões. Não à toa, esse é um dos anéis mais lindos que eu já vi na vida, porque, meu Deus, que absurdo, como é que tem tanto dinheiro assim? E essa pedra é gigantesca. Eu tô muito ansiosa pra acompanhar os preparativos do casamento dela, e em especial pra descobrir o vestido de noiva que ela vai usar. Esse casamento aqui vai ser gigantesco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, queria agradecer muito vocês pelo engajamento nos últimos conteúdos que eu fiz, em especial no vídeo falando sobre a relação da Fernanda Torres com a Chanel. Eu fiquei completamente chocada com a repercussão que aquele vídeo teve, principalmente porque foi o primeiro e único vídeo que eu postei aqui pra vocês que eu gravei em um take só. Eu tinha as minhas anotações de outros conteúdos que eu tinha feito curtinhos sobre essa relação, mas quando eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, falando sobre a relação da Fernanda com a Chanel, eu simplesmente liguei a câmera e falei tudo que eu tava pensando. Foi um dos vídeos mais fáceis de gravar, um dos meus favoritos, e eu fiquei muito feliz que vocês realmente gostaram, e muita gente chegou no canal por causa dele, então sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Sugiram pra mim outros temas que vocês querem que eu comente, e sim, eu li todos os comentários falando que o som dos meus vídeos são muito baixos, mas infelizmente, assim como eu falei pra vocês lá nos comentários, esse é o melhor que eu consigo fazer nesse momento. Mas pode ter certeza que assim que for possível, assim que o canal começar a crescer mais, eu vou investir numa câmera e principalmente no microfone pra vocês, porque eu sei que eu preciso melhorar com relação a esses equipamentos que eu tenho atualmente. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário, um like, me seguir nas outras redes sociais, tudo isso é muito importante pra mim. E é isso, um beijo, eu sou a Anne, até amanhã com o próximo vídeo.